que estão escondendo de você. O câncer é a única doença já vencida mais de uma dúzia de vezes sem que ninguém soubesse disso. Por quê? É simples. A cura do câncer não é um bom negócio. Pessoas doentes de câncer fazem a alegria dos laboratórios, da grande indústria farmacêutica, dos vendedores de planos de saúde, dos médicos mercenários e para a nova ordem mundial que visa exterminar mais da metade da população mundial. A cura do câncer existe desde 1920. Porém foi acobertada pela mídia, e quem desenvolveu os medicamentos naturais que podem curar tumores foi ameaçado pela elite global. O câncer é uma epidemia crescente no mundo inteiro, com estatísticas surpreendentes. 20 mil pessoas morrem de câncer a cada dia. Uma pessoa em 3 será confrontada com o câncer em algum momento de sua vida. Só nos Estados Unidos, em torno de 1 milhão de pessoas são diagnosticadas com câncer a cada ano. Os tratamentos para o câncer têm sido os mesmos por muitas décadas e podem ser classificados apenas em 3 tipos: cirurgia, radiação e quimioterapia, sendo os 2 últimos tóxicos para as células saudáveis do corpo humano. Em outras palavras, dos 3 tipos de tratamentos para o câncer, 2 causam câncer, irônica e cruelmente. Estes tratamentos, bem como as pesquisas sobre o câncer, geram milhões de dólares a cada ano para a indústria médica e farmacêutica, com gasto médio por paciente em torno de 50 mil dólares americanos. Sim, o câncer é muito lucrativo. Durante o século passado, vários tratamentos naturais para o câncer foram desenvolvidos e utilizados em pacientes nos Estados Unidos e em outras nações desenvolvidas. A exemplo, a mistura natural de ervas chamada tiare, criada pela enfermeira canadense fize-se em 1920. Outra foi um tratamento à base de ervas criada por Ajudar, que financiou clínicas em 17 estados americanos, todas depois fechadas por uma grande empresa de alimentos fast food no final de 1950. Veja esta imagem. Em 1924, este sargento estava com câncer terminal. Usando sua pomada e tônico que lhe foi dado por seu pai, o policial ficou completamente curado. Este é um fato médico documentado por médico americano. O sargento viveu mais 10 anos. Confira como foi a história do médico que descobriu a cura do câncer na década de 20. The story goes, John Hoxie was a veterinarian whose prize stallion got cancer. He put it out to pasture to die. But 3 weeks later, the tumor had stabilized. He observed the horse eating unusual plants, not part of its normal diet. Within a year, the horse was well. So John Hoxie began to experiment on animals with the herbs, and he added other popular home remedies. He claimed success, and passed the formulas down through the family, who eventually used them on people. Hoxie said his father was the first to try the medicines on people. He gave young Harry the formulas with a deathbed wish to make the treatment available to people whether or not they could pay. Prophetically, he warned the boy against the high priests of medicine who would fight him jealously. It didn't take long. Hoxie started his first clinic in Illinois in 1924, and he immediately incurred the wrath of organized medicine. He was arrested more times than any other man in medical history. Yet by the 1950s, the Hoxie Clinic of Dallas, Texas was the largest privately owned cancer center in the world. Hoxie clinics reached through 17 states. Endorsing the treatment were senators, judges, and even some doctors. 2 federal courts upheld its therapeutic value. If the treatment was worthless, how did it gain so much support? To claim a cure for cancer is to invite evaluation. While the medical profession turned its back on Hoxie, numerous individuals did make personal investigations. These experiences repeatedly turned skeptics into believers. Among them was Esquire magazine writer James Wakefield Burke, who in 1939 began covering the Hoxie story. My boss, Arnold Gingrich, one day said, "Why don't you go down to Texas and let's expose this fellow. He's getting too big,
And the American Medical Association liked to put him out of business and said, you go down and get acquainted with him, and says, we'll do a couple of pieces on him and put an end to this. So it was an assignment. I came to Texas. I expected to stay about a day, get my information, and leave. I became fascinated. I stayed for 6 weeks. Every day, Harry would pick me up, bring me to the clinic. We'd come in the morning, and he would put his arm around these old men and women, say, Dad, them doctors been cutting you up. Says, I ain't gonna let them sons of bitches kill you, you're gonna live. And he'd treat them, and I'd watch him treat them. They'd get better and begin to get well. So I wrote an outline for a piece which I called The Quack Who Cured Cancer. And I sent it back to the editors, but it never came out. Assistant District Attorney Al Templeton was more than a skeptic. He arrested Hoxie more than 100 times in 2 years. A indústria farmacêutica, com o eventual apoio dos seus parasitas, governos, políticos, médicos, entidades responsáveis pela saúde, entre outros, perseguem e tentam calar quem quer que seja que tenha descoberto alguma cura em que a matéria-prima tenha sido algo natural. Sabe por quê? Porque os produtos naturais não são possíveis de se patentear. Logo são curas gratuitas e não dão renda a esses tubarões da saúde. É isso mesmo. Você nunca, jamais, em tempo algum, verá um instituto, fundação, médico ou político corruptos recomendarem ou aprovarem um produto natural mesmo que se comprove que ele cura. Já se questionou alguma vez por que é que a medicina moderna nunca faz as pessoas ficarem realmente bem? Alguma vez questionou os motivos que levam à prescrição de remédios atrás de remédios atrás de remédios? Já alguma vez pensou por que é que o seu médico sabe menos sobre nutrição do que você? Está farto e aborrecido de se sentir impotente sobre manter-se saudável? Alguma vez ficou com a impressão de que muitas das pessoas envolvidas com o moderno estabelecimento médico agem mais como gangsters do que como fornecedores atenciosos de cuidados de saúde? A medicina alopática convencional é dirigida por uma máfia médica cujo principal objetivo não é fazer as pessoas ficarem saudáveis. Não, o primeiro objetivo é gerir a doença e tornar o corpo do doente numa fonte de rendimentos para os chefes da máfia. Não interessa se você é um médico ou um paciente, se você se atravessar a máfia médica, então, muito provavelmente, você será visitado por um dos seus quebradores de pernas que tentará intimidá-lo e forçá-lo à submissão e obediência. Existe um número muito maior de pessoas saudáveis do que de pessoas doentes no mundo e é importante para a indústria farmacêutica fazer com que as pessoas que são totalmente saudáveis pensem que são doentes. Existem muitas maneiras de se fazer isso. Uma delas é mudar o padrão do que se caracteriza como doença. Outra é criar novas doenças. Parece teoria conspiratória. Essa afirmação é baseada em anos de pesquisa a respeito das práticas da indústria farmacêutica e da facilidade com que ela manipula os médicos, usados não apenas para vender remédios, mas também para promover doenças. Muitas pessoas já viram representantes de fabricantes de material cirúrgico, muitas vezes são vistos dentro de salas de operação ajudando cirurgiões. Que relacionamento é esse? Amiguinhos? Não. Eles fazem parte da mesma quadrilha. Gerou-se um ciclo vicioso de criar remédios e terapias para as doenças, sem buscar as causas fundamentais das mesmas, que normalmente estão nos conflitos psicológicos dos indivíduos. Consequentemente, as doenças humanas e suas curas reais ficaram em segundo plano e, devido ao interesse financeiro. É chocante, mas real. As doenças são vistas a partir da perspectiva da venda de remédios.
são vistas como fonte permanente de lucros e enriquecimento, e como meio para o sucesso na escalada do mercado global. Eles querem que você morra, o importante é dinheiro em suas contas milionárias. Isso faz parte da conspiração Illuminati. A cura do câncer não é divulgada porque você é apenas gado. Obrigado por assistir mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tiolu no Facebook, o link está na descrição. Inscreva-se no canal e entre para minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo, um beijo do Tiolu. Sonhe comigo.